Graça e paz de Jesus, queridos. Eu quero nesse dia liberar uma palavra profética ao teu coração. Hoje é sexta-feira, fim de semana está chegando, mas muitas novidades de Deus estão por vir sobre as nossas vidas. Queridos, eu estava aqui, parei para poder compartilhar uma palavra ao teu coração. Esse fim de semana que se inicia, creia, será um fim de semana que Deus vai marcar a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Queridos, mas a palavra do Senhor diz que por uma certa feita, o próprio Jesus ele entra dentro do barco e dá uma ordem para os discípulos: passemos para o outro lado da margem. Esse texto é muito conhecido, mas ele nos traz uma expressividade muito grande dentro daquilo que nós aplicamos para a nossa vida e percebemos o quanto o Senhor Jesus, ele se preocupa com cada um de nós. A palavra do Senhor diz que Jesus dá uma ordem: passemos para o outro lado. Percebe que ele declara a palavra no início e ele determina a palavra do final. E qual é a palavra final? Nós iremos chegar do outro lado. Só que em meio ao percurso, em meio à caminhada, a Bíblia diz que eles levantam a vela. O vento agora que era a favor está conduzindo eles para frente, está levando a embarcação. E parece que está dando tudo certo. Jesus está no barco, o vento está soprando a favor, as coisas estão caminhando. Só que entenda uma coisa, a Bíblia diz que no meio do percurso, querido, guarde isso, no meio do percurso, um vento que lhe era contrário sobreveio ao barco. Percebe, querido, que um dado momento em que parecia que tudo estava bom, tudo estava dando certo, estava tudo se encaixando, estava todo mundo bem, todo mundo feliz. Jesus está no barco, eu adoro a Ele, eu sirvo a Ele, Jesus é o Senhor da minha vida. Só que de repente, no meio do caminho, as circunstâncias mudam. Querido, e aqui eu quero que você aplique isso para a sua vida. Nem sempre o fato de Jesus estar no barco significa que tudo vai dar certo. Guarde isso. Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Querido, isso é forte demais. Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Não é porque ele está dentro do seu barco que o vento não vai soprar. Não é porque ele entrou na tua embarcação que o mar vai ficar furioso. Querido, entenda uma coisa: Jesus no barco não significa ausência de tempestade. No meio desse vendaval todo, no meio dessa turbulência toda, uma coisa você não pode se esquecer. Qual foi a palavra que ele liberou no começo da sua caminhada, no começo da tua trajetória? Passemos. Querido, esse verbo aqui ele está empregado não só no imperativo, mas no verbo de ação e de algo que o Senhor já está determinando para a nossa vida. Passemos. Não importa o que vai acontecer, não importa a circunstância, não importa as adversidades, passemos para o outro lado. Querido, talvez o projeto parou no meio da caminhada, talvez as lutas, as circunstâncias fizeram com que você se esquecesse de verdadeiramente quem é o Senhor na sua vida. Querido, mas entenda, aquele que entrou contigo dentro do barco no começo dessa embarcação é o mesmo que vai te levar para o outro lado para pisar em terra firme. Apenas suporte mais um pouco. Talvez você está olhando para as circunstâncias da sua vida e dizendo: isso que eu estou vivendo é impossível. Eu não sei se eu vou conseguir, oh aleluia, ultrapassar, vencer esses desafios, oh aleluia. Mas entenda, querido, o Deus que entrou com você dentro desse barco é o mesmo que vai fazer com que você chegue do outro lado e pise em terra firme. Aí o texto vai fazer menção que ele vai estar dormindo. E isso parece contraditório, porque tem horas que parece que Jesus está dormindo dentro do nosso barco. Parece que Jesus tem horas que ele está dentro da nossa embarcação e ele está vendo tudo acontecer, mas parece que ele não se importa com aquilo que ele está vendo. Querido, ele sabe a hora, ele sabe o momento, ele sabe o tempo certo de se levantar ao nosso favor. Pastor, por que ele não levantou antes? É porque enquanto você está podendo remar, enquanto você está tendo força,
enquanto você está empregando energia acima do normal, querido, Jesus está dizendo para mim e para você, vai na tua força, vai nessa tua pegada, só que vai chegar uma hora em que você não vai suportar. Vai chegar uma hora em que você não vai ter força o suficiente para você continuar nessa remada, nessa pegada. Querido, entenda uma coisa, ninguém vive de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, não, querido. É necessário às vezes as portas se fecharem, é necessário às vezes o vento soprar de maneira forte, para nós nos lembrarmos que Jesus entrou no nosso barco e vai chegar um dado momento da nossa vida que a gente vai ter que gritar, que a gente vai ter que clamar, dizer, mestre, ajuda-nos, acorda, porque o vento sopra forte sobre o nosso barco. Oh, glória! Oh, aleluia, querido! Jesus está dentro dessa palavra e Ele está dizendo para você no dia de hoje, é tempo de você clamar, é tempo de você abrir a sua boca, é tempo de você me chamar, porque quando você me chama, percebe uma coisa interessante, querido, dentro desse texto, o vento soprava no barco, as ondas açoitavam a embarcação, querido, mas nada disso acordou Jesus. Ele continuava dormindo na popa do barco. Você consegue entender isso, querido? Mas a Bíblia diz, quando o discípulo disse assim, Senhor, acorde, salva-nos, porque perecemos, querido, imediatamente, aleluia, imediatamente ele se levantou e deu uma ordem para o vento e diz, vento, aquieta-te, mar, calma-te, querido. Voz de vento não acordou Jesus. Açoite no barco não acordou Jesus. Barco balançando não acordou Jesus. Mas, querido, a palavra que os discípulos liberaram foi o suficiente para o despertá-lo. Talvez ele ainda não acordou, sabe por quê? Porque você apenas está observando, você apenas está a olhar toda essa situação e ainda não tomou um posicionamento diante dele para contar para ele a sua dor, a sua súplica, a sua necessidade. Mas, querido, creia, o Espírito de Deus, ele me parou aqui neste dia para dizer para você, é noite, é dia, é tarde, é manhã. Eu não sei em que tempo, em que momento você vai ouvir essa palavra, mas a palavra do Senhor para a sua vida Ele está chegando na tua embarcação e está dando uma ordem para esse vento se acalmar. Ele está dentro da tua embarcação e Ele está dando uma palavra para dizer para você, essa tempestade vai cessar ainda por esses dias. Oh, querido, nessa tarde, nesse dia, nessa manhã, eu não sei o que é para você. Mas entenda uma coisa, o teu Jesus